Iniciamos hoje o primeiro programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Nativos da Universidade Federal Fluminense. Esse programa é fruto de uma parceria da nossa ASP com a Pró-Reitoria de Extensão da nossa universidade. Uma instituição que já tem 19 anos de existência, a ASP-UF é bastante conhecida e respeitada na comunidade niteroense. Vocês, telespectadores, naturalmente, muitos se beneficiarão ao acompanhar o nosso programa, que será mensal. Hoje, nós teremos o prazer de ter a apresentação de 3 professoras que realmente são assim, baluartes desta instituição, que estão conosco desde o princípio. A nossa presidente, a professora Aidil Carvalho Praz, a professora Magali Lucinda Belchior da Mota e a professora Lúcia Molina Trajano da Costa. Eu terei o prazer de dividir este trabalho com o meu colega, professor Arthur Cizinho. E, para dar início ao nosso trabalho, o nosso primeiro programa, nós teremos, assim, a história da UF. E nada melhor para contar essa história do que uma professora de história que começou a nossa universidade. Com vocês, então, a professora Aidil, que vai nos dizer o que é a ASP-UF. Agradecendo a pergunta, é muito importante para nós falar um pouco da nossa associação, porque a nossa associação hoje é parte integrante da nossa vida, mas também da vida de mais 600 associados, que tiveram, no seu início, uma condição bastante singular: aposentar-se antes de estar preparado, aposentar-se em grande número e aposentar-se sem ter realmente um programa para o futuro. Então, essa aposentadoria, pode-se dizer que ela foi traumática. Tivemos, no início, poucos e fomos crescendo. Nós fomos pressionados. Sempre nós dizemos que a nossa aposentadoria ela foi fruto da pressão do governo Collor, porque nos ameaçava de retirada de direitos. E esta retirada do direito seria extremamente prejudicial para todos nós. Eu acredito que os telespectadores, muitos aposentados, sabem muito bem o que é isso. Que, durante o decorrer de suas vidas, pensam que têm garantido direitos adquiridos, mas não têm. Sobre essas questões e tantas outras, nós iremos conversar aqui. Professora Aidil, qual é o efeito dessa aposentadoria em massa que ocorreu na universidade? Se nós formos pensar na aposentadoria, o que nós vemos? A aposentadoria, ela traz para a vida de cada um vazio. Você tem um programa, você tem uma atividade, você desenvolve essa atividade. No nosso caso, nós desenvolvíamos projetos de pesquisa, nós desenvolvíamos uma série de atividades. Por exemplo, quem trabalha na extensão sabe que é muito importante essa relação com a comunidade, esse trabalho comunitário. Então, de repente, isso para. E nós temos que pensar o que fazer. Então, este o que fazer foi a resposta que a ASP deu durante esses 19 anos, mostrando a cada um de nós que era possível continuar vivos, que era possível ser útil e que era possível, sobretudo, continuar ajudando a nossa universidade. Esse programa é uma prova disso, que a gente continuou junto e continuou colaborando com a universidade. Todos nós, se não estamos aposentados, amanhã seremos aposentados. A professora poderia dizer assim, qual é a sensação que causa a pessoa se aposentar? A senhora que tem tanta experiência com tantos professores que chegam aqui aposentados. Pode-se dizer
que essa sensação ela difere muito de cada pessoa. Alguns consideram muito importante ficar livres e poder ter todo o seu tempo livre. Isso acontece. Pensar que vão usar aquele tempo só com lazer. Mas, no nosso caso, não foi assim. Então, nós tivemos uma sensação, primeiro, de opressão, mas depois reconhecemos que precisávamos estar atentos, porque a primeira grande frente que iríamos enfrentar era o próprio governo, que a cada momento nos ameaçava e realmente conseguiu retirar direitos das cláusulas pétreas. Esse é um nome tão estranho, né? Cláusulas pétreas. Significava isso que na Constituição de 88 estava lá consignado que a gente ia ter direitos, devia manter esses direitos. Quais são esses direitos? A paridade entre ativos e inativos. Isso é uma coisa justa. Trabalhou-se, devíamos ter essa garantia. Integralidade de proventos e pensões. Por que nós íamos ter diminuído nossos proventos e as nossas pensões? E terceiro, não pagamento da taxa previdenciária. Todos esses 3 pontos importantíssimos foram realmente derrubados. Uma comprovação de que esta associação precisa, esta e tantas outras. O aposentado precisa estar junto, o aposentado precisa estar articulado, o aposentado precisa estar organizado. É a única forma de subsistência é essa, de sobrevivência. Porque eu falei subsistência de propósito, que a gente vive dos nossos proventos e de nossas pensões. Portanto, para sobrevivermos, temos que manter o espírito de luta. Professor Elidio, e a ameaça dessas perdas de direitos para os que continuaram na ativa a essa época? Ocorreram fatos que comprovaram o seguinte: o tempo, com o decurso do tempo, nós fomos vendo que cada vez mais os que continuaram foram atingidos. E hoje a gente poderíamos aqui citar várias perdas importantíssimas, como, por exemplo, a contagem em dobro do tempo de serviço, a licença-prêmio, enfim, várias outras conquistas importantes foram eliminadas. Mas, como disse, nós não podemos deixar de acreditar na nossa própria força. Nós, juntos, poderíamos levar adiante essa luta e podemos, com certeza, conseguir alguns êxitos. Dia 31 de agosto, estaremos em Brasília, no auditório Petrônio Portela do Senado. Numerosas entidades de associados, de aposentados e pensionistas, numa luta pela recuperação de um direito perdido e de outros direitos perdidos. Por exemplo, a PEC 555, que vai eliminar realmente o pagamento da taxa previdenciária. Infelizmente, não como queríamos, mas o que vier será importante. E estaremos lá e achamos que esta reunião ela trará, com certeza, algum resultado positivo. No segundo bloco, nós teremos mais notícias da ASP-UF em Ação, esse programa que hoje se inicia. Nesse segundo bloco, nós teremos assim, mais detalhes sobre as atividades desenvolvidas por nossa instituição. Você, certamente, que não conhece a ASP-UF, vai ficar admirado de como esses professores ditos inativos, a verdade, nós não somos inativos, somos, pelo contrário, muito ativos, né? Que atividades esses professores têm desenvolvido no início, quando a ASP foi criada, e ao longo desses 19 anos.
Estamos dando início ao nosso segundo bloco do primeiro programa ASP-UF em Ação. Nesse segundo bloco, eu terei o prazer de entrevistar, juntamente com meu colega Arthur Cizinho, a nossa colega de tantos anos da Faculdade de Educação, professora Magali Lucinda Belchior da Mota, que está na ASP-UF desde os primórdios. Então, minha querida colega, o que ocorreu nos primeiros momentos de nossa querida ASP-UF? Como a professora Aiju já comentou, nós estávamos vivendo um momento de terror, não pelo confisco da poupança do governo Collor e a ameaça de que nós perderíamos todos os direitos que nós tínhamos já consagrados na Constituição. E um grupo enorme de professores da universidade resolveu pedir aposentadoria para não perder os seus direitos, mas eles não queriam deixar a universidade. Nós não queríamos nos aposentar naquela época, mas, infelizmente, teríamos que tomar uma atitude. Então, um grupo de professores se reuniu e resolveu chamar os colegas para criarem uma associação. Eram professores que tinham um cabedal enorme, eram professores fundadores da universidade e que tinham um cabedal de experiências da universidade enorme e que não queria ficar sem fazer nada. Então, nós convocamos uma primeira reunião, fizemos uma primeira reunião com cerca de 150 aposentados, que resolveu criar essa associação dos professores aposentados. A partir daí, houve muita discussão, foi feito o estatuto, uma série de atividades se desenvolveu. E a finalidade da associação foi estabelecida que seria de caráter cultural, acadêmico e até mesmo de vivência ao companheirismo e de apoio à comunidade, não interferência em si, mas convívio também com a comunidade para ver os seus interesses e podermos atuar de acordo com eles. Professora Magali, quais foram as atividades que mais atraíram associados nesses primeiros momentos da ASP-UF? O grupo que ficou no início teve que fazer uma série de coisas para legalizar a associação. Após essa legalização, nós fizemos uma primeira eleição para o biênio 92-94. Esse grupo já desenvolveu uma série de atividades. Ele fez cursos, ele programou passeios, palestras, uma série de atividades que traziam cerca de 150 para nossas reuniões. Inclusive, eu precisava destacar duas coisas que aconteceu. O problema da universidade, da falta da universidade era tão grande que nós começamos a fazer umas tardes de convivência. Nessas tardes de convivência, nós trazíamos professores para relatar a sua atividade na universidade. Outra coisa também que achamos muito importante foi a formação de comissões que iriam acompanhar as atividades do governo com relação ao nosso trabalho, com relação aos aposentados. Muito, muito bom, professora, muito bom. Nós vimos aqui o seu entusiasmo. Mas, realmente, quais foram as preocupações iniciais mais importantes desse movimento? Professora, eu gostaria de primeiro responder ao professor Arthur, que me perguntou quais as atividades que mais trouxeram associados. Foram duas. Uma é que nós lutávamos pela qualidade de vida e formamos um plano de saúde.
Isso nos trouxe um número enorme de aposentados. A outra coisa foi que nós começamos a também lutar pelos direitos dos aposentados. Nós que não tínhamos essa ideia no início, mudamos o estatuto e começamos a fazer essa luta. Essas ações nos trouxeram outro número de aposentados, outro grande número. Hoje, nós somos cerca de 600. Professora, como conseguiram manter o interesse e a união dos associados até hoje? Nós continuamos com as atividades que nós começamos. O número de atividades desenvolvidas aqui